muitas pessoas o seguiam, uns para procurar pegá-lo em falha, outros por causa dos milagres, uns andavam atrás dele por causa da multiplicação dos pães, mas tinha aqueles que andavam atrás, seguiam o Senhor Jesus Cristo por reconhecer que ele era o Filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ele não podia ver, porque era de pequena estatura, mas ele queria saber quem era Jesus. Ele queria saber quem era aquele homem que estava passando por ali. Pois aquele homem já tinha curado um cego ali em Jericó. Então ele queria conhecer aquele homem que estava realizando milagre ali naquela cidade. Mas também, por ele ser um publicano, um cobrador de impostos, um chefe dos cobradores de impostos, ele não era bem visto no meio da sociedade. Ele não tinha trânsito livre, andava livremente sem ser xingado. Porque o da sua nação o odiavam. Porque os cobradores de impostos, eles não cobravam o que era justo. Eles sempre cobravam um pouco a mais. E a sua nação não tinha como pessoa bem vista. O povo não via os cobradores de impostos como pessoas bem vistas ali. Que nem eu e você hoje também não vemos. Para nós tirar impostos nossos, se nós víssemos aquilo ali ser transformado em algo benéfico para a população, nós achávamos que era coisa boa. Mas quando a gente só vê tirar impostos da gente, cobrar da gente, a gente não ter o retorno daquele ali, a gente também fala a mesma coisa. A gente detesta quem cobra impostos. Essa é a realidade. O que eles não gostavam lá, nós também não gostamos no dia de hoje. Porque tira o que é seu e não devolve nada para você. Você não recebe nada em troco. Então eles não eram bem vistos. Que nem não são também até nos dias de hoje. Essa é a realidade. Mas ele não podia andar assim livremente, sem ser xingado. A população o hostilizava. Mas ele queria conhecer Jesus, ver quem era Jesus que estava passando ali. A multidão era grande, ele de pequena estatura, não conseguia ver. E a Bíblia diz o que é que ele faz. E correndo adiante, ele foi à frente. Ele sabia que Jesus estava passando naquele caminho. Ele faz o quê? Ele corre, ele vai adiante. E subiu a uma figueira brava para ver, porque havia de passar por ali. Ele correu adiante. Ele diz, ele tem que passar por esse local. Então ele sobe em uma figueira brava. Alguns dizem que essa figueira tinha espinho. É aquilo, eu nunca fui estudar a respeito disso também para saber se tinha espinho. Mas dizem que não era muito fácil de se subir. Mas ele subiu. E ainda mais sendo uma pessoa de pequena estatura. Ele subiu naquela árvore, porque ele diz, aqui em cima ninguém está me vendo, não vou ser hostilizado por ninguém e eu consigo ver a Jesus. Eu consigo ver quem é este homem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Dos homens, nós podemos até nos esconder. Nós podemos subir numa árvore e ficar oculto à vista dos homens. Mas do Senhor ninguém está oculto. Porque o que a Bíblia nos diz, irmão? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando Jesus chegou àquele lugar, ele olhou para cima. Jesus, quando passa naquele lugar, Zaqueu em cima daquela figueira, escondido ali. Mas Jesus ia passando. E ele olha para cima. Porque o Senhor Jesus Cristo, ele é aquele que contempla todas as coisas. Ontem mesmo nós ouvimos na palavra. Quando foi feito aquele milagre, os homens razoavam no seu coração, quem é este? E Jesus pergunta para eles, o que é melhor dizer?
perdoados estão os teus pecados, ou levanta-te e anda. Jesus conhecia a intenção do coração daqueles homens, porque ele conhece todas as coisas. Como Deus, ele sabia de tudo. Ele conhecia o pensamento dos homens. Ele via os homens. A mesma forma foi dito ontem. Natanael, foi falado, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Mas quando Jesus fala com ele, ele diz, antes de tu me ver, eu te vi debaixo daquela árvore. Antes de eu chegar até a ti, eu já tinha te visto lá embaixo daquela árvore. Por quê? Porque todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos do Senhor. Diante daquele a quem deveremos prestar conta. Então não tem nada que esteja escondido diante dos olhos do Senhor. Ele nos vê, ele nos conhece por dentro e conhece por fora. Por isso sempre eu gosto de citar aquele versículo de Jeremias capítulo 17. Que o coração do homem é mais enganoso do que todas as coisas. Quem conhece o coração do homem? Aí lá tem a resposta de Deus. Eu, o Senhor, o conheço. Eu que esquadrinho, que percruto o coração do homem, eu o conheço. Então Deus, ele nos conhece. Ele sabe. E Zaqueu aqui, ele quis ficar na dele. Ali eu quero conhecer Jesus, eu quero saber quem é Jesus, mas eu não quero me apresentar diante do público. Eu quero ser aquela pessoa que conhece Jesus, mas eu quero estar oculto ao público, que ninguém saiba que eu quero seguir a Jesus. Porque pode ocorrer isso em coração de pessoas. Eu quero Jesus, mas eu não quero me apresentar diante das pessoas porque eu posso ser hostilizado pelas pessoas. As pessoas podem começar a me desprezar. Porque eu estou seguindo a Jesus. Pode ser que alguém comece a me xingar ali. Zaqueu estava na dele, eu vou ficar tranquilinho aqui na minha. Aqui em cima dessa árvore aqui, ninguém vai me ver. E pronto, e está tudo bem. Ele passa, eu vejo ele, conheço quem é ele. Estou vendo a fisionomia de Jesus. E está tudo bem sobre a minha vida. Eu vou sair daqui tranquilo. Mas diante do Senhor é diferente. Não são os pensamentos do homem como o pensamento do Senhor. E não vê o homem como o Senhor o vê. Os pensamentos do homem são um, do Senhor são outros. Os pensamentos de Deus estão muito acima do nosso. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe, Zaqueu. O interessante aqui é que até o nome Jesus sabia. Até o nome dele Jesus sabia. Porque o autor aqui escreveu o que ele viu Jesus fazendo. Zaqueu, desce depressa. Deus, ele conhece o nosso nome. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque ele conhece aqueles que são seus. Até o nome dele ele chama. Zaqueu, desce depressa. Desce dessa posição que você está, porque hoje convém me pousar na tua casa. Desce de cima dessa árvore, Zaqueu. Essa árvore está causando indecisão na tua vida. A árvore ali representa também a indecisão na vida de Zaqueu. Eu fico aqui em cima, escondido, e ninguém me vê. Mas Jesus disse, desce daí. Desce daí, porque hoje me convém pousar na tua casa. Sai, deixa de ficar oculto. E vem, porque eu quero entrar na tua casa hoje. Hoje eu quero pousar, quero repousar lá na tua casa, Zaqueu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vemos que a Bíblia diz que ele desceu depressa. E apressando-se desceu e o recebeu com júbilo.
Ele de repente ali ele desceu e recebeu Jesus com alegria. Porque esse homem não me conhece. E ele só queria vê-lo às escondidas, e ele me chama pelo nome. É diferente. Quem falou para ele que meu nome é Zaqueu? Se ele acabou de olhar para cima, já me viu, já chamou pelo nome, mandou descer. Quem contou para ele que o meu nome é Zaqueu? Vamos pensar aqui um pouquinho. A forma como Deus trabalha. Ninguém tinha contado para Jesus. Olha, lá na frente correu um homem, tá? E o nome dele é Zaqueu. Ele vai subir em cima de uma árvore. Não. Porque antes de Zaqueu subir naquela árvore, Jesus já tinha visto ele. Jesus já o conhecia. Já sabia os passos que Zaqueu ia fazer. Ele chega lá, ele só olha e diz: desce daí, rapaz. Eu tenho coisa melhor para ti do que tu ficar na indecisão aí em cima dessa árvore, só querendo me ver. Vem se encontrar comigo. Vem ter um particular comigo, que hoje eu quero pousar na tua casa. Quando eu pousar na tua casa, Zaqueu, tu vai ver a diferença que vai ser. Era isso que Jesus estava falando para Zaqueu. Quando eu entro na casa, Zaqueu, eu transformo. Eu mudo. Aquilo que era vergonha, eu vou tornar alegria. Eu vou mudar. A tristeza, eu faço virar alegria. E Zaqueu, ele desce depressa. Por que ele desceu depressa? Porque ele sentiu algo diferente. Ele viu algo diferente ali. Ele disse: não é como os outros, que só quer me apedrejar. Esse me chamou pelo nome. Ele não me chamou de ladrão, mas ele me chamou pelo nome e disse: eu quero entrar na tua casa. Eu quero transformar a tua casa. É por isso que ele desce rapidamente da árvore e desce jubilando, alegre. Porque ele sentiu algo diferente da parte do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Os outros, irmão, que acompanhavam ali, para você entender que eles não eram bem vistos mesmo, diz assim: e vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entra para ser hóspede de um homem pecador. Eles murmuravam, os outros que estavam ali. É por isso que aquele homem, ele procurou ir ter com Jesus ali e ficar escondidinho. Porque os outros começaram a murmurar quando viram. Olha, Jesus vai entrar na casa de um pecador. Ele vai entrar na casa de um pecador. Ele é um homem santo, ele é um homem justo. O que ele vai fazer na casa de um pecador? Ficaram ali razoando dentro dos seus corações, murmurando, talvez falando um com o outro. Esse mestre aí talvez não esteja com essas coisas toda, a bola toda não. Porque os fariseus lá, ó, eles não entram nem na casa de um pecador. Eles não vão não. E esse Jesus, ele vai entrar na casa de pecador, vai se misturar com o pecador. Sei lá. Será que nós estamos andando na pessoa errada? Será que nós estamos seguindo o homem errado? Porque os outros religiosos, ele não entra. Mas Jesus, ele não veio com religiosidade. Porque a pessoa ser religiosa, ele fica preso. A religião, ela prende as pessoas. Jesus, ele não veio pregar religiosidade para ninguém. Ele veio pregar libertação das almas. Ele não veio deixar ninguém preso numa religião. Mas ele veio libertar as pessoas dos seus pensamentos religiosos. Porque a pessoa, quando é religiosa, ela não consegue enxergar que ela precisa de Jesus. Porque não, eu vou na igreja. Eu faço as coisas todas certinhas. Eu não faço nada de errado. É religiosidade. Mas quando a pessoa não é religiosa, ela reconhece: Senhor, eu não ando bebendo, eu não ando me prostituindo,
eu nunca matei, nunca roubei, mas numa coisa eu tenho certeza, que eu preciso do Senhor. Porque a minha salvação, ela depende do Senhor. Não depende dos meus passos, do que eu faço, do que eu deixo de fazer. Mas a minha salvação, ela depende do Senhor. Está no que o Senhor fez por mim na cruz do Calvário. É nele que está a nossa salvação. Mas os outros olhavam ali e talvez murmuravam nos seus corações, dizendo dessa forma: os fariseus, ele não entra na casa de um pecador. Eles não se assentam à mesa de um pecador. Eles não se juntam com pecadores para comer, para se alimentar. E Jesus era diferente. Andavam atrás de Jesus Cristo prostitutas, ladrões, assassinos. Esses andavam atrás de Jesus Cristo. Por quê? Porque eram pessoas que se sentiam necessitadas. Porque ela não tinha o apoio daqueles que eram religiosos. Mas em Jesus Cristo eles encontraram o refúgio para as suas almas. Eles reconheceram: este é o Filho de Deus. É nele que está a minha salvação. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E falavam isso. E Zaqueu, irmão, ele se levanta. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quadruplicado. Sacrifício que ele estava oferecendo. Esse sacrifício aqui de Zaqueu, se Jesus Cristo não tivesse visto nele um espírito aquebrantado, um coração contrito e aquebrantado, isso aqui não adiantaria de nada. Ele poderia ter chegado para Jesus e dizer: olha, eu vou dar metade dos meus bens para os pobres. Porque ele se dispôs ali a dar metade do que ele tinha para os pobres. E da outra metade que lhe restava, se ele tivesse defraudado alguém, ele restituía quadruplicadamente. Era isso que ele ia fazer. Mas Jesus Cristo olhou e viu que aquilo ali não saiu só dos lábios de Zaqueu. Olha, eu vou pegar metade dos meus bens e vou dar aos pobres, porque aquilo ali poderia ser um plano só na frente de Jesus. Porque existe muitas vezes que nós estamos ouvindo a palavra de Deus, nós começamos a razoar dentro do nosso coração. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, quando eu sair daqui eu vou fazer assim, eu vou mudar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Mas só enquanto estamos na presença. Quando sai um pouco, a gente esquece de tudo aquilo que prometeu. Porque muitas vezes falta o espírito aquebrantado. Muitas vezes falta o coração contrito e aquebrantado, que esse o Senhor não despreza. Ele não rejeita. E foi isso que Deus viu em Zaqueu. Com o espírito aquebrantado. Um homem disposto realmente a mudar. O homem que estava disposto realmente a se deixar ser transformado por Deus. Uma transformação que vinha de dentro para fora. Não era só para os homens ver. Olha, Zaqueu aqui, ele fez uma promessa aqui diante de todos nós aqui, ó. Mas Jesus se retirando dali, Zaqueu voltaria lá às mesmas práticas de antigamente. Porque ele diz: já não estou mais na presença de Jesus. Jesus já se retirou, tudo aquilo que eu prometi ali na frente dele, eu não preciso cumprir. Mas Jesus olha e vê a coisa diferente. A promessa desse homem não estava só nos seus bens. Ele estava verdadeiramente disposto a entregar a sua vida para o Senhor. E a ter uma vida mudada, uma vida transformada. Ele diz: eu pego metade dos meus bens, Senhor, e dou aos pobres.
vou dividir o que eu tenho com aqueles que necessitam. Foi a atitude dele. Foi o particular dele com Deus. O que ele quis naquele momento foi esse. De fazer um voto, um propósito com Deus e cumprir aquele propósito. E se ele tivesse roubado alguém, defraudado alguém, tirado de alguém, ele ia dar da outra metade 4 vezes. Era cobrador de impostos. Segundo o que a gente estuda, diz que ele sempre cobrava a mais. Com certeza ele tinha defraudado alguém. Ele tinha cobrado impostos a mais de alguém. Mas ele estava disposto, por Deus, a fazer o sacrifício que fosse preciso. Louvado seja o nome do Senhor. Como o homem que quando acha a pérola, né, que acha aquela pedra, que ele vai lá, vende tudo que tem para adquirir aquele campo. Porque ali tem algo que é precioso. E se trata da tudo que nós temos, é a nossa vida. É nós pegarmos tudo e entregarmos na mão do Senhor. Entregar a nossa vida para Ele e deixar Ele guiar a nossa vida, o nosso caminho, todos os dias da nossa vida. Conduz a minha vida, Senhor. Tu és o meu guia a partir de agora. E eu sei que o Senhor me guiando, eu jamais vou andar por caminhos errados. Os meus caminhos sempre vão estar corretos. Ainda que muitas vezes parece que o negócio se embaraça. Mas só parece. Porque a própria Bíblia nos ensina que é Ele que tira todos os embaraços do nosso caminho. Parece que o negócio se torna mais difícil, mas só parece. Porque hoje nós temos muito mais facilidade na presença de Deus das coisas do que quando estava no mundo. No sentido de crer, é isso que eu estou falando. Porque nós temos a esperança de dias melhores. Porque na presença de Deus jamais nós vamos entrar em desespero. Zaqueu estava aqui com tudo isso, mas lhe faltava algo. Tinha algo que estava faltando. E isso é o que falta em todo homem. Enquanto não tem Jesus dentro do seu coração, tem um vazio. Tem algo que lhe falta, que é procurado preencher com outras coisas. Às vezes com a religião. Às vezes tem aqueles que já debandam para o erro mesmo. Por quê? Porque falta o preenchimento que o homem perdeu lá no Éden, que é a presença de Deus sobre a sua vida. É louvado seja o nome do Senhor Jesus. É querer estar com o Senhor na virada do dia. O hino que a irmã Ana cantou ontem aqui. Querer vê-lo, ele na virada do dia. Isso faz falta para o homem. O homem, quando não tem Deus, ele tem essa falta. Chegar no final do dia, ele conversar com o Senhor. No iniciar do dia, ele conversar com Deus. É muito mais importante. O homem sai muito mais satisfeito. Ele tem a sua esposa, ele tem filha, tem tudo do seu lado. Mas se ele não tiver Deus para conversar, ele não tem nada. Se ele não tiver aquele diálogo com Deus, aquela conversa com o Senhor, antes de sair de casa, na hora que chega em casa, nas horas difíceis, ele não tem nada. Porque o homem pode até trazer um certo conforto momentâneo para a vida do homem, através de uma palavra. Mas não é aquela palavra que vai lá no fundo do coração, aquela palavra que é viva, que é eficaz, que penetra na divisão da alma, do espírito, medula, ajunta. É diferente a palavra de Deus. Quando o homem conversa com Deus, porque ela penetra muito mais profundo. Muito mais profundo. Eu lembro quando eu era molecote, se eu aprontava alguma coisa na rua, às vezes eu preferia que meu pai me desse uma surra do que ele falar comigo, do que ele me chamar a atenção. Porque aquilo doía.
Mas quando Deus nos chama a atenção, não se compare. Vai muito mais profundo. Porque vai na divisão da alma e do espírito. A palavra do meu pai doía um pouquinho ali naquele momento, porque ele falava duro comigo. E aquilo doía um pouco. Mas depois eu ia aprontar de novo. Mas quando a palavra de Deus ela penetra ali, que você sente, você diz, eu não posso mais aprontar. Porque o negócio aqui é mais sério. Dói muito mais. Dói muito mais, irmão, porque ela penetra na divisão da alma e do espírito. Ela fica ali, ó. A palavra do pai é retirada depois. Você esquece. Depois voltava a pendurar em rabeira de carro de novo. Eu voltava a zoar com a cara do povo de novo. Voltava a ir botar apelido nas pessoas mais velhas. E chegava, ó. Um sujeito, uma certa vez, ele não gostava que chamasse ele de bode azul. Porque ele tinha dado um tiro na boca dele. E ele não tinha o céu da boca. Então ele falava meio que bodejando, né? Meu pai brincava com ele, porque era um amigo, chamava ele de bode azul, porque eles eram amigos. E eu inventei isso, de chamar ele de bode azul. E ele estava meladão na rua. E eu indo para casa, ele veio atrás de mim até chegar em casa. Chegou em casa com o Padre Manel, seu filho. Porque eu era zoeiro. E as palavras dele doía quando ele falava. Mas quando a gente conhece a Deus, irmão, que Deus nos chama a atenção, as palavras de Deus, ela penetra muito mais. E traz transformação, traz mudança para nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E isso ocorreu na vida desse homem. Porque Jesus olha e diz, esse homem está disposto a ser transformado. Ele não está falando para mim só de boca. Vou dar o que eu tenho, metade do que eu tenho, para os pobres, vou dividir com os pobres. E se eu peguei algo de alguém, eu vou devolver para ele 4 vezes mais daquilo que eu peguei para ele. Jesus olha e vê algo diferente na vida de Zaqueu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E disse-lhe Jesus, hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Olha a palavra de Jesus Cristo. Por que eu falei que Jesus Cristo não viu só por fora? Ele olhou lá por dentro. Não foi só as palavras dele de dizer que ia dar, porque ele viu que nele tinha um espírito aquebrantado, alguém que estava realmente disposto a mudar de vida, que não queria mais saber da vida velha que estava levando, mas ele queria mudar. E Jesus disse, hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é um filho de Abraão. Este também precisa de salvação. Não importa o que ele estava fazendo, o que importa é o que ele vai fazer de agora para frente. As coisas velhas já passaram. Eis que de agora para frente, tudo será novo. Aquilo que ele praticou de antigamente, a Bíblia diz que o Senhor ele lança no mar do esquecimento. O importante é a caminhada do homem para com Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque muitas vezes as pessoas olham, nós que conhecemos, sabemos disso, que muitas vezes a pessoa que ela matava, chegou a matar, ser um assassino, roubou, as pessoas começam a dizer assim, agora, essa pessoa depois de ter feito tudo isso, agora ela quer ser crente? Agora ela quer servir a Deus? Não tem tempo. Não importa o que fez. O importante é o que vai fazer de agora para frente. Deus ele não vai levar em consideração mais isso, ele perdoou. O homem ele fica sempre querendo lembrar aquilo ali.
Mas Deus é diferente, ele diz, eu lanço no mar do esquecimento. Eu não vou me lembrar mais. Quando ele entra em conflito com algum prejudicado, ele diz, faz-me lembrar do teu passado. Traz à minha memória o teu passado novamente. Por quê? Porque eu já lancei no mar do esquecimento. Então as pessoas poderiam olhar para Zaqueu dizendo assim, mas esse aí é um pecador. Isso é um ladrão. Isso roubava a nação. Como que Jesus vai entrar na casa de um homem desse? Como que pode haver salvação para um homem desse? Sim. O versículo embaixo diz, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os que se haviam perdido. Ele não veio buscar aqueles que tinham sido achados, que se acharam por si próprio. Que diz, eu não preciso porque eu não faço nada de errado. Mas ele veio buscar o Zaqueu, que olhou para ele e reconheceu que defraudava as pessoas. Disse, Senhor, eu reconheço mesmo. Se eu defraudei alguém, ele já estava dizendo, eu sei que eu defraudei alguém. Eu sei que a minha riqueza aqui não é lícita. Foi algo ilícito que eu consegui aqui. Eu defraudei alguém, Senhor, então eu preciso de Ti. Eu vou dar, vou repartir, vou restituir as pessoas que eu roubei, mas eu quero mudar. Eu quero ser transformado. Muitas vezes as pessoas batem no peito, eu não preciso de Deus porque eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Então por que eu preciso de Deus? Por que precisa de Deus? Porque você precisa da salvação. Porque nós precisamos da salvação. E é só através de Jesus que o homem tem salvação. Não existe outro caminho, não existe outra verdade a não ser Jesus. Porque Ele é a vida. Ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém. Não tem o bonitinho, não tem a bonitinha que vá. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Clara a palavra de Deus. Não tem outra pessoa que possa levar o homem até Deus, se não for o Senhor e Salvador Jesus Cristo. É a Bíblia que nos diz. É a palavra de Deus que nos ensina. Só Ele é o caminho. Só Ele é a verdade. Só Ele é a vida. Ele é o único caminho que leva até a Deus. E Zaqueu, ele reconheceu isso. Ele vai passar por aqui. Eu preciso vê-lo. Quando ele tem um encontro com Jesus, ele muda. E muda mesmo. Quando o homem tem um encontro com Jesus, ele muda. Talvez muitas pessoas estão na igreja e não mudam, por quê? Porque não teve um encontro com Jesus. Ela simplesmente só confessou Jesus, mas não deixou Jesus mudar, transformar. Porque quando ele entra, ele muda, ele transforma. Porque o Filho do Homem, ele veio buscar e salvar os que se havia perdido. Em outra passagem, Jesus Cristo, ele diz assim, não necessita de médico os sãos, aqueles que não estão doentes. Quem necessita de médico é quem está enfermo. Esse necessita de médico. Por quê? Porque as pessoas não reconheciam a sua doença espiritual. Quando a pessoa não reconhece a sua doença espiritual, ela não vai procurar um médico que possa curá-lo da sua doença espiritual. Mas quando o homem reconhece a sua doença espiritual, que ele precisa ser restaurado, ele vai buscar, porque ele vai reconhecer quem é o médico que pode curar a sua alma dessa enfermidade. Aí ele começa a buscar a Deus. Ele começa a beber da fonte da vida, que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele começa a ser curado, começa a ser transformado, porque ele reconhece que eu preciso desse médico, eu preciso
desse médico, que é ele só que pode curar a minha alma. A gente passa aí pelos postes aí, tem um monte de cartazes aí nos postes pregados, ensinando a buscar algumas coisas aí. Ensinando às vezes a destruir casamento. Venha que eu trago o seu amor de volta, eu trago a sua felicidade de volta em uma semana, 15 dias. Muitas vezes a infeliz está querendo o marido da outra. E está lá. Venha que eu trago a felicidade. Que felicidade é essa? Mas Jesus, ele diz: vinha a mim, você que está cansado e sobrecarregado, que eu te alivio. Ele diz: vem para aqui que vem tomar o meu jugo, vem. Eu vou te mostrar o que é ser aliviado, o que é ser feliz. É andando comigo. Toma o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Eu te ajudo a carregar. É isso que Jesus disse para nós. Foi dessa forma que ele falou ao nosso coração. O meu jugo é pesado. O meu jugo eu procurava carregar sozinho. Mas Jesus diz: vem que eu te ajudo a carregar. Esses temores que tu tem aí no teu coração, eu tiro eles. Tu que fica pensando em morte, eu vou te mostrar o que é a vida. Tu que fica temendo a morte, eu vou te mostrar quem que venceu a morte. Foi isso que aconteceu com a minha vida. Aqueles temores que eu tinha, Jesus tirou. Tudo aquilo, Jesus tirou. E mostra o que é a verdadeira felicidade. Por quê? Porque eu era doente espiritual. Estava com a minha vida enferma espiritualmente. Mas quando a gente ouve o chamado de Jesus, aquele chamado entra no nosso coração e nós aceitamos, nós vemos o quanto que Jesus pode mudar a nossa vida. O quanto que é transformador, irmão. O quanto que é feliz aquele que serve a Deus. O quanto que ele consegue passar pelos problemas tranquilo. O problema parece que nem é problema. Não é aquele hino que diz: barreira não é barreira. Tem a barreira, mas para nós não, é como que não tem essas barreiras. Porque nós confiamos num Deus que nos faz ultrapassar as barreiras. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então a salvação entrou na casa de Zaqueu, porque ele se deixou ser transformado naquele dia. Ele aceitou a palavra do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele não só viu o Senhor Jesus Cristo, como ele recebeu o Senhor Jesus Cristo na sua casa. E dali eu creio que nunca mais o Senhor saiu, que é da casa espiritual, que é o coração. Nunca mais Jesus saiu da casa de Zaqueu. Bendito seja o nome santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é a palavra de Deus para nós nesta manhã. Que possamos refletir cada dia a nossa vida na presença do nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Sempre reconhecendo o quanto que nós somos carentes, o quanto que nós somos necessitados da presença do nosso Deus. E que precisamos a cada dia conversar com Ele. Amanhecer, entardecer, ter aquele contato com Deus. Falar com Ele, ter aquela conversa com Ele. Talvez Adão o visse ali, de uma certa forma. Nós não conseguimos vê-lo, mas nós cremos que Ele está aqui nesta manhã. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pela fé, nós conseguimos ver que Ele está aqui nesta manhã. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo.